E a Luma cantora nesse processo todo? Aí você tava na Aí pausa. também tava sendo. Por quê? A gente saiu do Instagram nesses 3 meses que íamos pra África, pra esse país. E a gente achou que ia voltar logo depois. Eu já tinha cronograma de lançamento de música, Você de já tava na clipes. estrada também? Antes eu tava, antes de casar. Então a gente ia tirar esse sabático sem agenda, lá a gente tava sem agenda, descansando. Mas na internet eu tinha um cronograma já de lançamento pro ano, pra tudo, que eu achava que eu ia seguir, passando esses 3 meses de África. Vamos voltar e vou seguir. Só que quando a gente terminou essa missão, voltamos para os Estados Unidos, né, para a escola de Bíblia, e o Igor ouviu de Deus que não era para voltar ainda pro Instagram. Nenhum de nós. Que aquilo fazia parte do tratamento, do processo de Deus com a gente. A gente tinha que estar off. E nem a rede social e nem a agenda também, não tava cantando a agenda assim. também não. A gente negou o convite lá nos Estados Unidos, porque quando as pessoas veem que a gente está lá, já começa a convidar para as igrejas brasileiras lá e tudo. E a gente não foi. Então, teve uma só que a gente fez. Uma que era de uma amiga, eu fui visitar e acabei cantando e dando uma palavra. Mas assim, a gente fechou a agenda mesmo para tudo. Então, quando o Igor falou que não era pra gente voltar, Deus tinha falado pra ele pra gente continuar off, Deus tinha falado isso só pra ele, não pra mim. E aí eu falei, não, mas Deus não falou isso comigo. Aí, pensa. Você teve que aprender o que era governo. Submissão. A submissão, gente, na teoria, é mais fácil de aprender. Eu que cresci no cristianismo, eu achava que eu era mestra, tipo assim, vou casar, não vou ter problema com isso. Que eu sei a palavra, eu tenho que ser submissa. Questão, isso é muito fácil. Só que, na prática, não é tão fácil assim. Não. E Deus me colocou em prova nisso. Nesse momento, por exemplo, foi um dos momentos importantíssimos que eu vi o Senhor me ensinando isso aí na prática. Porque a vida inteira eu ouvi a Deus com muita clareza. Tenho muitos testemunhos, assim, de coisas sobrenaturais, de Deus me dar uma direção louca, eu obedecer pela fé e Deus colocar o chão, sabe? Depois de eu dar o passo. Sim. São experiências poderosas com Deus na minha vida inteira. E aí eu casei e, de repente, o que Deus fazia comigo? Intencionalmente, hoje eu entendo. Ele falava com o Igor. Porque se eu tô debaixo da missão do Igor, né? Submissão. Debaixo da missão, sob a mesma missão. Não precisa Deus falar para os dois. Se ele falar para o líder, eu vou seguir, certo? É como deve ser. Não que Deus nunca mais vai falar com as mulheres, tá? Mas pra mim, naquele tempo, aquilo era preciso, naquela estação, pra esse processo de eu aprender a me submeter. Então, Deus falou com ele, não falou comigo. E eu falei, não, mas Deus não falou comigo. Ele falou, mas Deus falou comigo, eu tô te falando. Aí, e o Igor sempre fazia uma coisa, ele era muito sábio, ainda é. Ele sempre fazia uma coisa assim, quando a gente ficava nessa dúvida de quem ouviu a Deus certo ou não, ele falava, então vamos... Ou assim, cada um tem uma opinião sobre uma coisa. Vamos perguntar pra Deus... Teoricamente, as duas estão certas. Cada um tem sua opinião, nenhum é errado, nenhum é pecado. Sobre coisas da vida. Sim. Vamos perguntar pra Deus? Eu falava, vamos, mas eu já ficava com raiva, porque toda vez, eu comecei a perceber, toda vez a gente fazia isso na hora já, fechava o olho e falava, então pergunta pra Deus aí. Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a sua vontade sobre esse assunto? É isso ou isso? Aí a gente fechava o olho, na hora, eu que já sabia ouvir a voz do Espírito Santo, Deus falava assim, faz o que o Igor tá falando. Ou falava, é o que o Igor falou, tipo assim. Cara, aí eu comecei a ficar com ranço. Abriu o olho, ele... Vamos orar, ela não quer orar, não. Vamos orar, porque aí... na outra, vamos orar. Não, que orar. Não, então, nessa vez foi isso que aconteceu. Porque eu já ficava com ranço, depois eu tinha que abrir o olho e falar pra ele, me dar o braço a torcer. E falar pra ele, Deus falou o que você falou mesmo. Depois ela mudou, Deus falou que eu tenho que fazer o que você falar. Desse jeito eu tô sempre certo. Só que dessa vez, sobre isso de voltar pra internet, eu falei, mas Deus não falou comigo, e eu tenho todo o cronograma, eu tenho uma música pra lançar mês que vem, eu tenho não sei o que. Aí ele falou, então vamos perguntar pra Deus, já me subiu o sangue, né? Eu falei, perguntar pra Deus. Aí a gente fechou o olho, perguntei, e Deus falou que era pra ficar fora do Instagram, era pra obedecer ele. Aí, quando eu abri o olho, ele falou, e aí, o que Deus falou? E ele ainda ficava com o celular, assim, né? Tipo, eu pegava o meu e ele o dele, ele vai, anota o que Deus falou, depois a gente mostra um pro outro junto. Era sempre assim. Olha, super dessa vez eu não anotei nada, super trunfo. Eu não anotei nada quando virou. Eu falei, o que Deus falou? Ele não falou nada. Deus não fala mais comigo. Nossa, ainda. Aí ele, como assim Deus não fala com você? Eu falei, desde que eu casei com você, Deus não fala mais comigo. Aí ele, como assim? Eu falei, também não sei o que ele tem contra mim. Eu fiquei com raiva. Já. Raiva ele nem dele. tem culpa de nada. Não, coitado. Mas eu fiquei com raiva, gente. Olha que coisa. Eu acho importante falar, eu tô sendo bem sincera aqui, né?
bem vulnerável também. Porque eu sou humana, igual todo mundo. E eu tive esse momento de ter raiva de Deus até, assim. Não raiva, mas um ressentimento. Irmão, Poxa, igual Deus. o filho mesmo. A gente era tão íntimo. E agora o Senhor prefere falar com ele, não fala... Podia falar comigo também, então. Tipo, ele veio me falar, Deus falou pra não voltar. E o Senhor já ter falado comigo, tudo bem, eu ia obedecer. Pode ser a mesma direção. Sempre obedecer a voz de Deus. A questão não era essa. Mas é que ele queria me humilhar mesmo. Porque pra ser quebrado o vaso é humilhante, né? Esse é o amassar de Deus. Então, nessa situação, eu lembro que eu fiquei muito brava com Deus, com ele. Falei, Deus não me falou nada. E Deus tinha falado, né, pra obedecer ele. Mas eu não falei, no orgulho. Volta o orgulho, né? Aí, passou, nesse dia eu fiquei trancada no quarto. A gente tava na casa de amigos. Fui até mal educado, não desci, não falei com ninguém. Fiquei trancada no quarto. Eu tava meio que na bad, assim. A gente tava, nesse dia, em Kansas City. E a Tamires Garcia e o Daniel Vez, esposo dela, eles moravam lá ainda. Agora estão na Flórida. E foi nesse passeio aí que a gente conheceu eles. E estávamos próximos, na casa de amigos em comum com eles. E a Tamires Garcia, ela é uma profetisa, assim, pesada, né? Forte. Muito usada por Deus no dom profético mesmo. E aí, no dia seguinte, a gente tinha acho que foi no mesmo dia à tarde. A gente tinha marcado com eles de ir no outlet lá pra comprar um tênis, uma coisa assim, antes de ir embora, né? E aí, eles queriam levar a gente, a Tamires e o marido. E aí, eu fiquei o dia todo no quarto e tal, até da hora deles chegarem. Quando eles chegaram, eu desci com a cara emburrada, mas tentando disfarçar. Fomos pro outlet, era um pouco distante. Então, era um tempo no carro, assim, uns 50 minutos no carro. E aí, eu lá com a cara fechada, atrás do banco, assim, super triste, naquele processo doloroso de ser quebrada, de ser humilhada. E aí, eles, super simpáticos, super fofos, né? Um beijo, Tamires e Daniel. Eles viraram e falaram, a gente estava orando por vocês ontem à noite. A gente queria compartilhar, a gente pode compartilhar o que Deus falou com a gente sobre vocês e tal. A gente pediu a Deus uma palavra pra vocês. Aí tá? ela lá vem. Aí eu nem falei nada, né? Aí o Igor, pode sim, né? E aí, eles começaram a falar. Primeiro o Daniel falou tudo o que ele sentiu de Deus pra nós. E depois a Tamires. Foi muito específico, muito, muito preciso, mas especialmente quando a Tamires começou a falar pra mim, porque primeiro ela entregou pro Igor, depois ela começou a entregar pra mim uma palavra. Ela abriu a Bíblia, num capítulo específico, acho que não sei se era um salmo ou de Provérbios, acho que era... Não era o da Provérbios 31, não, era um outro texto, não me lembro agora. Deveria lembrar, porque me marcou muito. Mas ela começou a ler, e cada versículo ela me ministrava algo que Deus tinha falado. Era tipo, ela profetiza assim, né? Ela sempre vai muito em cima da palavra. Que aí não tem nem como você discordar, isso que é o pior, né? Sim. Não tem nem como dizer que foi na carne, que é na palavra de Deus que não erra. E ela foi falando, versículo por versículo. Gente, ela começou a falar a conversa exata que eu e o Igor tivemos no quarto de manhã, as coisas que eu falei pra ele. Aí não tem como. Na verdade, o que ela falou foi as coisas que ele falou pra mim. Porque quando eu fiquei nessa rebeldia contra Deus, contra ele, tipo, Deus não falou nada, também não quero mais saber, Deus não fala mais comigo, nanã. Ele me teve a maior paciência e começou a me pastorear mesmo ali, me aconselhar, falou várias coisas. E eu tava com o coração fechado. Não recebi nada dos conselhos e do que ele estava falando. Só que quando ela foi profetizar para mim, ela começou a falar com as mesmas palavras, com as mesmas vírgulas, acentos. Não tinha como não identificar que era Deus. Palavras termo que ele tinha usado, expressão que ele usou. Parecia que era Deus mesmo assim. Olha, quer mais claro do que isso? Impossível. É para você ouvir seu marido. E era eu falando através dele. Tipo, é realmente a minha voz que tá te orientando a isso. Só que era uma palavra muito dura. Era muito duro o processo que Deus estava fazendo comigo para me ensinar a ser submissa. Antes de casar com o Igor, já tinha 7 anos de ministério. Eu saí de casa. As decisões eram suas? Eram minhas, né, no ministério. Eu que liderava. Você começou bem cedo, né? Comecei cedo. E eu saí de casa com 16 anos para ir pra faculdade. Então, já fiquei independente cedo. Aí, meu ministério começa aos 18 anos também. Muito nova, tomando decisões. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 18 anos. E eu também assumi por um tempo o papel meio que de mãe. Porque eu sou a mais velha dos meus 4 irmãos. Né? Então, como eles ficaram morando com meu pai, eu era a mulher mais velha, referência. Sim. Então, em tudo eu amadureci mais cedo e era muito independente. Financeiramente também totalmente independente, em todas as áreas. Então, por isso esse processo de aprender submissão era tão difícil para mim na prática. E quando ela falou tudo isso, eu lembro que a gente desceu do carro, ela terminou, a gente já tinha chegado no outlet, ela ficou um tempão falando. Quando a gente chegou, eu desci do carro e a palavra foi tão dura para mim, né, naquele momento, que eu nem lembro se eu chorei ou se eu só chorei por dentro, assim. Eu não lembro se a lágrima saiu, eu fiquei igual uma pedra, assim. E ainda com aquele sentimento, tá? Meio que de raiva, assim, de ressentimento, tipo, nossa, Deus tá sendo muito duro comigo.
Foi tão dura que o Igor, que tava brigado comigo, porque a gente teve aquela discussão no quarto e tal, ele na hora começou a chorar e se compadeceu num nível, ele ficou com tanta dó de mim, porque tava sendo o processo tão intenso, e ele viu, que a gente desceu do carro, ele veio, ele me abraçou, falou, te amo, tá tudo bem. E tipo assim, me consolando, mesmo a gente estando ali, né, arisco um com o outro, na hora quebrou isso, porque ele ficou com pena, assim, de tão duro que foi. Tamires falou, amém, vamos às compras. A Tamires foi assim. E no fim ela falou, olha, eu sinto muito se você não gostou, mas o meu compromisso não é com você, é com a palavra de Deus. Nossa. Tá bom. E a gente é super amigas até hoje, eu amo a Tamires. Mas nesse dia, não amei tanto assim. Mas logo passou. Tá bom, ignorante. Não, profeta. Profetona, vai. Não, logo passou, porque não tinha nem como ficar com raiva dela. Não era ela, não tinha nem como ser. Ela não ouviu nossa conversa. Mas, só para o pessoal entender, o nível que foi o tratamento de Deus, o quão profundo foi e difícil, eu me abri para esse molde novo. Mas aí você continuou com o cronograma de lançamento ou você também pausou? Não, tive que surrender tudo, rendeu tudo. Pausou. Aí, na minha cabeça, vai atrasar tudo e tal. Depois eu entendi que, na verdade, nada atrasou. Tudo era o tempo de Deus, né? E o mais importante que lançamento, que ministério, que carreira, era o que Deus tinha para fazer ali no fundamento do nosso casamento. O fundamento do nosso casamento foi construído, foi lançado nesse 1 ano. E foi na palavra de Deus, foi na presença de Deus, né? Buscando Ele. Então, foi muito importante. Tanto que, o que eu ia falar antes, quando a gente chegou em São Paulo, que fomos morar sozinhos, juntos, e uma vida normal, de um casal normal, a gente chegou em casa e era assim, meses e meses, meses, sem uma briga, uma discussãozinha, nada. A gente se olhava e falava, nossa, que estranho. A gente brigava todo dia, por 1 ano. Como que aconteceu? Tipo, parece que foi uma virada de chave, de uma hora pra outra, assim, ó, chegou no Brasil, foi morar junto. Parece que a gente tinha amadurecido 10 anos em 1. Foi aceleração. Exato, por causa dessa panela de pressão. E o Theo, nosso pastor, falou exatamente isso pra nós. Quando a gente estava na África, eu cheguei a fazer a mala pra ir embora. Você tava vendo passagem, assim, hora meia-noite, eu vendo passagem pra ir pro Brasil, pro Rio. Sozinha? No dia seguinte, 8 da manhã, sozinha, louca, né? Porque era um lugar super perigoso, a cidade que eu tava, inclusive. Eu já tinha reservado um Airbnb na rua ao lado. Ia pedir um táxi, olha só, na África, sem falar a língua deles lá. De madrugada eu ia sair com um africano taxista louca. Mas eu não tava com medo de nada, eu só queria sumir daquele lugar. E aí, não deixaram eu ir. A líder do time, missionário, e o Igor, todo mundo trancaram a porta, deixaram basicamente isso, né? Não foi exatamente assim, mas tipo assim, vieram conversar comigo, falaram, você não vai. Trancaram a porta da casa, tiraram a chave, não me trancaram no quarto, mas eu me tranquei no quarto. A liderança ali sabia dessa situação? Não, eu sempre, quando dava ruim nas brigas, tudo, eu tinha pastora. E, na verdade, mais de 2 ou 3 pastoras que me aconselhavam. Até no meu casamento, quem assistiu sabe, tinham casais de pastores que a gente convidou como mentores. Além dos padrinhos, tinham mentores, que eram casais de Deus, referência para nós. Então, algumas dessas mulheres, minhas mentoras, me ajudaram muito. Toda vez que eu ligava para elas achando que eu me dar razão, elas me discipulavam, me confrontavam. E aí eu voltava, me arrependia, pedia perdão, mas acontecia muitas brigas direto. Então, eu ligava para essas pessoas, e o Igor sempre ligava também para o pastor dele, para o Theo. E nesse dia, que a situação foi mais caótica, que foi depois dessa briga que eu falei que foi a pior, o Theo falou para o Igor assim, Igor, vocês estão numa panela de pressão. Deus está fazendo isso porque ele tem pressa, ele está acelerando vocês. E vocês têm 3 opções. Opção número 1, vocês desistem, se divorciam. Luma vai embora, você vai cada um para o seu canto e tal, e desiste. É uma opção, né? Ninguém pode obrigar vocês a ficarem casados. Não é a opção que eu concordo, que eu aconselho, que a palavra aconselha, mas é uma opção. A segunda opção é vocês voltam pra cá, pro Havaí. O Theo tava no Havaí, ele também tava no ano sabático lá com a Ju. Foi na mesma época, então. Vocês voltam pra cá ou pra São Paulo e eu cuido de vocês, ou a pastora Sara, minha mãe, coloca alguém pra cuidar de vocês de perto, tipo, do casamento de vocês, sabe? Vão pra um lugar, tipo, pra um... como se fosse um Moriá da vida, assim, para um internato, assim, de cuidar do casamento de vocês. E aí vocês desistem da missão que vocês estão aí, vão sair no mês. Só tinha 1 mês que a gente estava na África. Ainda faltavam 2. E já estava assim. Ou, terceira opção, vocês continuam aí. Vocês não abandonam a missão, ficam e se abrem para o processo, porque Deus está tratando vocês. E aí, quando acabou a ligação do Igor, ele veio pro quarto, eu lá trancada com raiva, com a minha mala pronta, que eu queria ir embora, ninguém me deixava. Aí ele falou, olha, a gente tem 3 opções. Aí passou as opções, né? Eu conversei com o Theo e tal, não sei o quê. E aí, como eu falei, eu sempre soube ouvir a voz de Deus, eu tinha experiência, já tinha aprendido a discernir. Então, mesmo na raiva, nesses momentos assim,
quando Deus falava, eu me rendia, sabe? Tipo, mesmo sem querer, eu Sim. fazia o que Deus estava falando. Então, eu senti que não era pra abandonar a missão, não era pra divorciar, óbvio. Deus nunca vai querer o divórcio. Então, eu falei, tá, então vamos ficar. Só que na hora Deus deu uma estratégia pra nós. A gente decidiu ficar, mas a gente pediu uma semana pra cuidar de nós, pra sermos cuidados, com aquela mesma mulher que fazia esse aconselhamento lá no Havaí, na Jucum, na base da Jucum. A gente começou a fazer online. E também fechamos um pacote com uma psicóloga, que já era minha psicóloga antes, quando eu fazia sozinha. Ela também aconselha casais. E ela tinha uma opção, que era ela com a tia dela, que é uma pastora, que é uma bênção, de fazer é como se fosse um tratamento que é psicológico e espiritual ao mesmo tempo. Ela como psicóloga e a tia dela como pastora, que é uma intercessora também, uma mulher de Deus, de oração. E a gente fechou um pacote assim, de 7 dias. A gente pediu licença do time, o time abençoou, claro, eles queriam que nosso sim. casamento ficasse bem. A gente foi para um Airbnb, só nós dois. Também foi um respiro, né? De sair daquela galera. Aí a gente foi pro Airbnb só nós dois. Ficamos numa casa 7 dias, tendo todo dia essa sessão online de terapia e aconselhamento pastoral junto. Então, elas, assim, eram utilizando a ciência da psicologia e, ao mesmo tempo, ouvindo a voz do Espírito Santo para nos conduzir ali. Corpo, alma e espírito. Exato. Aconteceu muita cura na nossa alma. Deus trouxe muita clareza, melhorou muito a nossa comunicação. A base do nosso problema também, a maioria das vezes, era a comunicação. Era que um falava uma coisa e o outro ouvia a outra, sabe? E vice-versa, né? Então, a gente foi muito curado nesses 7 dias. Depois, continuamos a missão uns mais 2 meses e conseguimos ir até o fim. Realmente é o que você falou, foi uma panela de pressão, né? Porque eu tenho... vou fazer 13 anos de casado. Eu acho que eu fui ter minha primeira briga com 6 meses. Tipo assim, olha que beleza. eu fui brigar a primeira vez. Aí depois, talvez a segunda demorou mais 6. Você não foi tudo de era uma tudo vez, rápido. tudo... Caramba, Talvez cara. as brigas que você teve de lá até aqui, eu tive todas elas em um ano, entendeu? Aí de lá pra cá ficou suave, olha que bênção. Não briga mais Depois de praticamente pouca nunca. briga.